Então, gente, boa noite. Eu sou Fernanda Lisboa, psicóloga clínica aqui de Porto Alegre. E aí hoje a gente vai apresentar um artigo que foi um consenso, até uma sugestão coletiva aí do grupo, para a gente seguir na questão do self. E esse artigo foi sugerido até com uma reação de talvez ser um artigo querido assim pelas pessoas, os leitores que já tiveram contato assim com ele. Então eu traduzi, né, do inglês. O título então do artigo é Falo Logo Sou, uma abordagem comportamental para entender problemas do self, de Collinger e Mavis. E aí aqui na capa eu já botei uma ilustração do livro Alice no País das Maravilhas, onde tem justamente essa cena, né, que é um clássico do livro, em que ela encontra a lagarta e a lagarta pergunta para ela quem ela é, né? E a Alice tem toda essa questão relacionada também de como ela pode definir e descrever quem ela é nesse mundo que é maravilhoso e assustador ao mesmo tempo, né? Totalmente confuso. E ela tenta se adaptar a esse lugar, e ela vai crescendo e diminuindo, tem toda a questão do corpo dela, e isso dá para fazer umas relações legais, assim, com o que a gente vai falar, e de repente fica de estímulo também, né? Daqui a pouco para a gente resgatar algum exemplo, ou para alguém, né, se quiser dar uma viajada aí nessas possíveis relações, já fica aí. O comentário é que Alice no País das Maravilhas é o livro mais analisado de toda da psicologia em geral, né? Tem análises humanistas, análises psicanalíticas, a dar com pau. Assim. Pois é, sim, seria interessante até conhecer ou fazer uma comparação, né, dessas análises. Eu estou mexendo aqui nos quadrinhos da Tem um gente. projeto de mestrado. Né? Deixa eu ver, eu acho que vai ficar Letras, melhor assim. Pronto. E, pois é, na verdade eu queria achar depois, eu não fiz isso, essa pesquisa antes, mas depois eu quero fazer, assim, de achar uma comportamentalista, né? E aí, mas só pelo que a gente vai ver já dá para fazer uma relação. Então, o artigo já começa propondo, né, os autores que um dos conceitos mais confusos no trabalho, né, com a clínica é o do self. Só não entendi se é confuso porque é de difícil definição ou confuso na perspectiva, né, do cliente em si, né? Mas aí tem um exemplo, né, de diálogo na clínica. Então, eu fiz algumas traduções também adaptadas culturalmente, né? Então, coloquei o nome ali da Beatriz, e aí a Beatriz fala: é difícil pra caralho ser real, ser eu mesma. E aí a terapeuta responde: se você não é você, quem é você? E aí a Beatriz diz: eu sou quem qualquer outra pessoa quiser que eu seja. Eu nem sei quando eu sou eu mesma. Daí, esse pequeno diálogo, né, que poderia ser uma situação parecida, né, na clínica, implica daí nisso que a Beatriz está falando, né, que esse self concebido pela Beatriz é um self sem corpo, daí do inglês nobody, que aí sem corpo, né, também faz uma relação com talvez um ninguém sem corpo, e sugere que algo muda conforme a necessidade do outro, né? Mesmo que o corpo se mantenha o mesmo. E aí a segunda implicação é que a experiência interna é controlada pelo outro. E aí a terceira, né, dessas duas anteriores, para Beatriz, existe um self que não muda e não é controlado pelos outros. E aí o qual ela gostaria de obter e para qual ela tem dúvida de quando ela é esse self ou quando esse self daí está presente. E aí o artigo se propõe, em 8 páginas, fazer essa definição e realmente ele faz, na extensão dessas páginas, tanto que quando eu fui organizar o material,
isso, o resumo se proliferou, assim, ficou extenso. Justamente porque ele é bem profundo e preciso, assim. Então, ele é audacioso, mas ele, né, atinge aquilo que ele se propõe. Então, vai apresentar uma teoria behaviorista para o self, em que a experiência do self se desenvolve em termos de aprendizado de linguagem, em seus primeiros estágios. E esse processo daí pode levar a problemas como alta sensibilidade, criticismo, não saber o que se quer. Aí tem o termo em inglês losing oneself in close. Aí eu traduzi como perder-se na proximidade de, fiquei em dúvida de como traduzir. E outros problemas poderiam ser de relacionamentos e de experiência do self, né? Como no transtorno de personalidade border. Daí, se vocês notarem que eu traduzi alguma coisa que não ficou muito coerente, ou, né, enfim, se alguma coisa soar, né, não muito fluido ou meio estranho, a gente troca ideia, porque pode ser uma coisa de tradução e interpretação daí. Aí o desenvolvimento do self, né? Uma teoria da experiência. Então foi a teoria embasada na análise de self do Skinner e na experiência clínica dos autores. E aí o objetivo do artigo é identificar e descrever o que é o estímulo experienciado. Daí tem os primeiros exemplos, né? Para começar a fazer essa diferenciação, né? Se o estímulo é calor e a gente tenta identificar e descrever o que é esse estímulo, a gente começa a descrever como em função de umidade, de temperatura, e pode influenciar também a história daquele sujeito que está descrevendo, né? Então, a experiência de calor para aquela pessoa pode variar se ela mora, por exemplo, no Rio de Janeiro ou no Ushuaia, na Argentina, né? Então, a referência de calor para aquela pessoa pode variar. E aí, esses referentes de self, eles passam para frases mais longas, como eu estou aqui, eu, mamãe, Jane. Então, esses dois tipos, né, tanto calor como esses referentes de self em frases mais longas, ambos são controlados da mesma forma, por estímulos relevantes, de acordo com a teoria da linguagem comportamental. Então, entender o self é identificar quais estímulos relevantes evocam os referentes de self. Fê, não sei se podemos comentários agora. Não, uma coisa que tu falou bastante dessa questão de tradução e tal, sempre que eu falo sobre self, eu fico com essa pulga atrás da orelha, assim, a questão linguística de chamar de self. Porque eu lembro quando eu comecei a estudar sobre isso na psico, assim, tipo, self lá do Winnicott, self do humanismo, do Rogers. Uhum. É um negócio que parece meio alienígena, assim, do tipo, é como se fosse um eu que não é eu, é algo que a gente se refere como um eu, e eu não sei, parece que na língua inglesa isso é muito mais simples. E eu acho, a minha hipótese, é porque eles usam o myself, né? Eu faço isso para mim mesmo. Uhum. Quando a gente fala eu mesmo, o eu mesmo não tem o mesmo significado de self. Tem para eles, né? O self é como se fosse eu em referência a mim. Uhum. Então é algo nesse meio termo. Eu não sei se tem o mesmo significado para vocês, se vocês também veem essa diferença. Eu acho que isso pode ser uma questão cultural, daí, em termos de linguagem, né, das relações, né, que uma língua oferece de poder entender algo, né? Então, para nós, o self é uma coisa mais estrangeira, né? E, né, do que para o inglês, que aí, né, é algo que já tem uma construção, né, dentro daquele paradigma, já tem outras relações, né? Então, para a gente ouve self, a gente nem traduz, né?
Talvez a gente faça mais uma relação quase como se fosse um objeto, faz aquela relação, né, mais concreta, assim, né, significante, significado, assim, busca um objeto pro self, assim, porque ele é mais estranho, tenta relacionar com alguma coisa. Mas eu acho que isso é uma sutileza, mas é interessante de pensar, assim, não tinha pensado, né, comparado com o inglês ou qual seria essa alteração, né, para alguém que é falante de português, né? Porque no fim a gente acaba tendo uma descrição teórica do self daí, né? Então, por fim, isso satisfaz um pouco essas relações, assim, mas é interessante pensar nisso também. Talvez tenha uma sutileza que a gente não capte pela nossa cultura também, né? Não sei. É uma coisa que eu vejo que a gente usa muito. Ai, te atropelei, João. Falei. Não, pode falar primeiro e depois eu complemento. Tá. Uma coisa que eu vejo que a gente usa muito é usar o nome próprio, né? Do tipo, quem é essa Fernanda que sai e busca isso? Né? Quem é essa Fernanda que fica em casa? E eu vejo que não tem muito nos manuais, assim, é uma coisa que a gente foi, eu não sei, eu uso porque meus psicólogos que me atenderam usaram e eu fui adaptando disso, assim, não tá nos manuais isso. Usar o nome próprio da pessoa, né? E talvez isso faça mais sentido na língua portuguesa. E na língua inglesa a gente vê nos manuais, tipo, quem é esse self que vai pra lá? Self, yourself, enfim. Eu acho que tem uma coisa legal de estar falando da construção da linguagem, né? Tem um ponto que eu fico pensando assim, né? Primeiro, a nossa língua portuguesa, ela também é muito fluida no sentido de adaptável, né? A gente foi encaixando várias palavras de várias outras línguas, né? Tanto estrangeiras quanto nativas, né? E que eu acho, assim, faz muito sentido quando o Giovanni traz, né, a discussão de como que a gente também vai definir, já que a nossa interpretação também ela é muito diferente, né? Porque a gente não tem tanto uma definição, a gente muito mais adapta, né, vindo do inglês. E aí a gente também ainda tem outra discussão, porque dentro do inglês, mesmo assim, ainda mais na análise do comportamento, né? Você poder, tá, vamos tentar descrever em termos comportamentais o que essa galera tá falando de self, né? Então, também já tem um outro trabalho que, não só nesse artigo, mas também abrange uma literatura enorme quanto a isso, né? Então, é um pouco do que eu fico pensando. E que é muito interessante lembrar aquele capítulo do selfing que você trouxe outra vez, Giovanni, né? Que era justamente das experiências, né? Então, que talvez na nossa cultura a gente tenha mais isso, né? De falar no nome próprio. Então, eu, João, sou assim quando estou em determinada situação. Então, o João do passado fazia tal coisa. Eu não estou reconhecendo mais este João, né? Como que é. Enfim, foram algumas coisas que eu fiquei pensando, assim. Isso a gente pode até acabar se estendendo um pouco mais sobre a linguagem, mas é legal se a gente consegue fazer um diálogo assim com alguns linguistas também, mesmo com Chomsky, que ele fala Tá, a gente sabe que deu quebra-pau ali, né, do Chomsky e Skinner e tudo mais. Giovanni que me apresentou esse quebra-pau que eu não conhecia. Mas, assim, é interessante de pensar que o Chomsky, ele fala de uma gramática universal, né? Mas aí é uma outra perspectiva total. Estou fugindo do comportamentalismo, estou resgatando meu conhecimento das letras lá, né? Que é a minha primeira formação. Então, ele fala que existe uma linguagem universal que em todas as línguas a gente tem três categorias, que é sujeito, verbo e objeto. Então, se a gente pensar que a gente sempre pressupõe um eu para uma ação e que alguém vai sofrer essa consequência dessa ação, é interessante também, né? E aí, no inglês, a gente sabe que o eu, ele é sempre marcado, né? E no português, por exemplo, ele pode ficar oculto, implícito.
Então, ele já começa a ficar mais indeterminado, assim, ou determinado pelo contexto maior. Então, isso acaba sendo interessante, por mais que seja uma outra vertente teórica, assim, mais até inatista, mais cognitivista, enfim. Mas é interessante essa relação de pressupor que na linguagem tem papéis, digamos assim, nessa visão mais estruturada da linguagem, e que um deles é esse sujeito, né? Que no inglês está sempre mais marcado. Então, querendo ou não, talvez, não sei se facilita ou não, né, a questão do self. Daria para se perguntar algo assim, né? Se quando os pais ensinam a criança, pelo fato de sempre precisar a frase ter um sujeito, né? Se isso facilitaria ou não, né, essa questão de compreensão do self, não sei. Mas é interessante, é legal. E... eu acho que a gente pode se estender muito nessa discussão, mas acho que segue. Tá. E aí, aqui, eu acabei estruturando o artigo o resumo em função da estrutura do artigo, né? Então, a gente entra já em relatos verbais. E isso vai ser útil justamente porque a gente está falando da questão da linguagem mesmo, né? Como resposta, né? Resposta de self para determinados estímulos. Então, relatos verbais. Uma vez que a teoria é alicerçada em identificar o estímulo relevante que leva a um relato verbal sobre o estímulo, define-se que o relato é verbal. Lendo assim, me pareceu um pouco confuso, mas eu acho que vai dar uma clareada. Não sei se eu coloquei aqui corretamente. Com base na abordagem comportamental de aquisição verbal do Skinner, daí no final até colei ali as referências para a gente poder, né, fazer a consulta se necessário. Então, o relato verbal ele é enunciado, aprendido, que foi é um enunciado aprendido que foi especificamente aprendido por um estímulo prévio. E aí isso seria o tato. Daí o exemplo. Maçã, dita pela criança, quando os pais mostram a maçã e sorriem. E quando também tem a presença de laranjas e bananas, né? Mas os pais, né, só respondem e reforçam quando a criança fala maçã, pareada com a maçã, a presença da maçã. E aí depois a própria presença da maçã, só a maçã, evoca o enunciado maçã, que aí seria evidência, né, do tato pela criança. Então, a emergência do relato verbal eu como uma unidade funcional menor. Então, diferentemente de maçã, a palavra eu não é aprendida como uma unidade independente, né? Então, não tem esse pareamento, né, do objeto eu, né? Não tem assim um eu apresentável para parear. Então, esse eu ele é aprendido como unidade independente, mas ele emerge como uma unidade dependente secular de frases maiores aprendidas contendo o eu. Então, um desenvolvimento esperado ou normal, o enunciado eu emerge de uma unidade independente. O estímulo que controla a resposta eu se transfere do estímulo público, usado pelos pais, para o estímulo privado, disponível apenas para a criança. Quando há impedimentos dessa transferência de estímulos relevantes públicos para privados, estão implicados problemas de self. E aí a gente vai seguindo, acho que vai retomando isso, vai ficando mais claro também. Daí tem 3 estágios de desenvolvimento relevantes para a emergência do eu. No estágio 1, a gente tem um aprendizado de pequenas unidades. E isso a gente está falando aprendizado mesmo por crianças, ou seja, nas primeiras fases, né, da vida, a criança aprendendo, né, com os pais. Então, o aprendizado dessas pequenas unidades, como mamãe, luz, quente, e depois passa para aprendizado de unidades maiores. Eu estou com calor, eu quero suco, eu vejo mamãe,
ou ainda um pouco mais reduzidas ainda, que é eu, mamãe, eu, suco. E essas unidades um pouco maiores, elas são unidades inteiras. Então, são unidades funcionais inteiras. E elas não são entendidas separadamente, né? Assim, eu de mamãe, eu suco, por exemplo. E aí, com o aprendizado discriminativo, os pais oferecem um estímulo público e quando estão ensinando as crianças, né, nesses relatos verbais. Quando a criança diz, então, eu vejo maçã, é controlado por um evento privado, descrevendo a sua experiência de ver. Por exemplo, na situação quando imagina uma maçã. Então, os pais precisam detectar se não tem a maçã ali mesmo, né? Se há uma experiência privada de ver a maçã para iniciar a resposta corretamente, de eu vejo maçã. Como, por exemplo, os pais podem mover a cabeça na direção, abrir mais os olhos, apontar para uma maçã. Estímulos privados na criança, neste caso, poderiam ser atividade privada associada com a orientação pública na direção da maçã, por exemplo. E aí fala dos componentes, aí ali diz vegetative components, do reflexo orientado de Solokov. Como eu não conheço, né, o conceito, não acessei o que seria, eu me perdi um pouco nessa descrição. E aí também cita o sistema visual relacionado à atividade de ver ou propriedades de ver gerais independentes do que está sendo visto. Os componentes privados da criança relativos a lugar em relação aos outros e objetos são o que se chama de perspectiva. Eu acho que ali na frase, essa que eu tive dificuldade de traduzir, não ficou claro, mas eu acho que faltou na minha frase ali eu descrever melhor que o que se falava é que existem outros componentes, né, não só da linguagem, que são estímulos da criança, né, como estímulos reflexos ou outros estímulos, talvez que tenham a ver mais com questões fisiológicas, cognitivas, enfim, questões outras, né? Acho que é mais ou menos por aí. E depois ali, a questão da perspectiva é quando esses componentes privados da criança, eles são relacionados a um lugar, né? O eu aqui, por exemplo, agora, né? Então, isso seria a perspectiva, já fazendo uma relação com o que o Reis descreve daí. Que aí retoma algumas coisas que a gente já falou, né? De RFT, quando a gente fala de tempo, lugar e deíticos, né? Que seria essa relação, né? Achei bem legal porque nessa época ainda não tinha bem definido as coisas de RFT, mas já tinha alguma coisa dessa parte de equivalência de estímulos. Esse negócio de culturas deíticas é uma coisa que meio que já estava meio implícito nas teorias tipo do Piaget, Vygotsky, essas coisas assim. E, tipo, tá, criança derivam, eu, até, sei lá, Melanie Klein, Freud, já falavam nesses termos, assim, né? De derivar uma perspectiva que é diferente das sensações. Mas, enfim, o que a parte de componentes vegetativos ali, se eu não me engano, né, porque o capítulo que a Yasmin apresentou lá no início fala um pouco mais detalhado disso, né? Que são todos os componentes neurais que acontecem antes da gente conseguir observar um reflexo, antes dele se tornar perceptível para o indivíduo. O João está fazendo uma cara de que eu estou falando besteira aqui. Porque eu não tenho muita certeza sobre isso, assim, é o que eu lembro daquele outro capítulo, mas até aquele artigo que o Pierre apresentou sobre o Roy, né, o Rowe,
Tem a parte de relacionar e orientar. Eles levam bastante em consideração essa parte de resposta de orientação. Se tu não está prestando atenção no que está acontecendo, tu não está respondendo aquilo. Sim. É uma parte importante da cadeia ali que se tu não está observando, tu não consegue fazer nem a aba direito. Uhum. Criança com autismo, a criança não tem comportamento de orientar para o estímulo, que é uma coisa que parece meio básica, mas tu precisa treinar e algumas, dependendo do caso, Eu acontece. acho, e somente assim acho, quando fala de componentes vegetativos, eu concordo, não é esse ponto assim de você falou bobagem, não, não. Mas eu acho que ele está querendo dizer no artigo de já assim respostas mais voltadas do organismo que vão se desenvolvendo cada vez mais, assim, o quanto também está relacionado com a parte da linguagem. E eu estou fazendo mais um paralelo, muito semelhante quando o Skinner ele vai dando como se fosse uma explicação evolutiva do desenvolvimento da linguagem de acordo com os 3 níveis de seleção, né? E ele vai falando isso, né? De primeiro aqueles gritos mais primais, ou então não tem sons, mas não são tão discerníveis como palavras, ao momento em que depois aqueles sons eles vão tendo uma função de comunicação e aí vai se desenvolvendo a linguagem ao longo do tempo. Eu penso que talvez quando está falando desses componentes, seria também nesse processo, né, da interação, tem o corpo ele responder, né, de acordo com estímulos do ambiente e que vai dando também vai também assim desenvolvendo cada vez mais a aprendizagem da linguagem. Eu acho que seja isso, né? Também não ficou muito claro no artigo. E agora que tu falou, João, me parece que tem uma característica também da possibilidade que o corpo tem de responder. Quer dizer, talvez a criança balbuciando, ela está respondendo já algum estímulo, mas ela não vai ter toda a formação, né, para conseguir produzir um som mais definido, mas conforme ela vai recebendo estímulos, ela vai também fisiologicamente se desenvolvendo e se adaptando para aperfeiçoar e tornar mais complexo a forma como ela se responde também, né? Não sei. Talvez seja mais esse pareamento, né? Não sei. Quando tu falou isso, eu pensei, mas não sei se tem a ver com isso. Né? Foi o que eu pude pensar agora. E aí a gente vai para o estágio 2, que seriam unidades funcionais menores, né? Quando elas começam a emergir de eu sou, eu quero, eu vejo. Que podem ser combinadas com objetos particulares, daí produzindo novas unidades, como por exemplo, eu quero futebol. Mesmo que a criança não tenha dito essa frase antes, eu quero futebol, pode ser que ela conheça já, tenha já emitido essa resposta futebol, já tem alguma relação, sei lá, com bola, e daqui a pouco ela faz esse pareamento entre eu quero e futebol. E aí aqui o estímulo é privado que controla a unidade, pela experiência privada de ver. Em eu vejo, por exemplo. Né? Então, aqui já está mais parecido com aquilo que a gente viu de selfing, né? Tem um eu e um eu que experiencia de forma... é um relato de uma experiência privada. Daí. Aí, no estágio 3, essa unidade menor, eu, emerge com a experiência desse eu. Então, diferente daquelas unidades aprendidas lá no estágio 1, né, que são aquelas unidades menores, aqui, esse eu, como unidade menor, ela está sobre controle de estímulo privado e não é aprendido separadamente em unidades menores, né, que era aquilo que a gente estava dizendo dos dois, mas de unidades maiores.
E nesse ponto é que a perspectiva se torna um estímulo relevante para eu, porque é o único elemento presente em eu sou, eu quero, por exemplo, que tem a ver com aquilo, a perspectiva do lugar, né? A experiência do eu deste lugar. No desenvolvimento, então, esperado, botei esperado, mas normal, o corpo da criança muda, cresce, fica com sarampo, por exemplo, mas o eu permanece, porque é o lugar que acontece o ser, o querer, que controla o eu sou, eu quero. Daí esse self, em outras definições, pode ser a testemunha dos eventos privados e públicos, né, conforme Deichmann, ou responsável por experiências espirituais, né, que é o que o Reis também fala, né, que essa experiência de self pode estar relacionada também com esse tipo de experiência também. E aí, aquilo que vocês já estavam sugerindo pelas discussões, né, que a teoria de self não é nova, né? Então, essas ideias circulavam por pensadores de diferentes, né, áreas e abordagens, e aí eles citam nos Estados Unidos o Charles Horton Cooley, e aí eu fui pesquisar, né, quem ele era ali, que é um sociólogo americano, e aí ele empregou uma abordagem sociopsicológica para o entendimento da sociedade, né? Então, o Cooley, em 1908, ele desenvolveu uma teoria de self baseada em suas observações e concluiu que aos 26 meses de idade, uma criança, ela usa essas eu-frases como eu não sei ou venha me ver. Que são essas que a gente já está, né, falando ali do estágio 3. E aí eu quis, assim, mais por um valor afetivo, assim, lembrar do Saussure, né, porque na letras, assim, na linguística, ele é um pilar, assim, que fundamenta, né, a ciência linguística ali do século XX, que é um linguista suíço, assim. Então, o Saussure, ele fala da arbitrariedade da linguagem, da relação significado-significante, e ele faz uma descrição estrutural da linguagem, né, que influenciou bastante a ciência linguística na época daí. Aí eu trouxe porque também sempre quando a gente fala de arbitrariedade na RFT, eu me lembro do Saussure sempre. Assim. Aí a gente chega na questão de, bom, quando o desenvolvimento, então, não acontece dentro desse esperado, né, nos estágios, se fala da possibilidade de ocorrerem transtornos do self, então, e aí vai se trazer como aconteceria isso. Então, o artigo vai trazer mais especificamente casos de self instável e transtorno de personalidade borderline. Aí, ali, até saiu errado, mas para uma discussão completa daí sobre o desenvolvimento e o tratamento de transtornos do self, tem a sugestão ali de bibliografia também para seguir os estudos. Eu acho que eles fazem até muita coisa num artigo tão pequeno, assim, fiquei surpreendida. E aí... É o capítulo que a Yasmin apresentou, só para... é o capítulo só, não é um livro inteiro. É o livro da FAP, livro 1 da FAP. Ah, então tá. Tem um capítulo sobre self, que acho que foi um dos capítulos que a gente já leu aqui, acho que tem umas 50 páginas. Eu não estava presente, mas eu assisti depois, eu não estava presente no grupo quando a Yasmin apresentou, mas depois eu vi o vídeo, assim. E eu lembro que ficou bem longo, assim, eu acho que deu mais de 2 horas de discussão, assim. Sim. Eu lembro que eu recomendava esse capítulo, mas aí depois que eu descobri esse artigo que a gente está discutindo hoje, eu mudei um pouquinho, assim. Os capítulos são bem exaustivos, assim, tipo,
dizer como que a personalidade está associada com o self, como múltiplas personalidades, borderline, o transtorno dissociativo de identidade, todas essas coisas aí que podem acontecer com o self e botam casos bem exaustivos, assim, mas esse que a gente está dando agora eu acho meio parcimonioso. Uhum. Ah, não, quando eu fui fazer também o resumo, eu pensei, bah, o pessoal sugeriu um artigo, foi um presente, assim, para mim, porque ele é super, super bom, assim, né? Legal também de poder apresentar. Eu acho que vai ser bem útil esse resumo também para quem quiser ver o vídeo ou preferir ler, assim, o resumo, vai ser bem, bem aplicado, assim, bem interessante. Então, o problema do self pode se dar quando o ambiente de aprendizado nesses primeiros estágios não produz o estímulo privado suficiente para controle sobre o relato verbal eu. Então, a gente vai dar uma olhada melhor no que significa isso. Então, para o self inseguro ou instável, no desenvolvimento esperado, o eu emergente vem sob o estímulo controle do lugar onde as atividades ver, querer, sentir ocorrem. Se essas atividades estão parcialmente sob controle público, então a experiência do self também será parcialmente sobre controle público. Daí, por exemplo, no caso da criança ver algo imaginário ou que os pais não podem ver, se os pais ridicularizam ou criticam a criança, isso irá diminuir o controle por estímulo privado, aumentando a chance de a criança repetir eu vejo X, tal coisa, apenas quando respostas orientadas a esse X ou o X, eles estão públicos ou forem assinalados, né, pelos pais. Então, aí já dá para ver uma dependência entre ter o objeto presente ou ter o próprio reforço, né, dos pais. Isso é diferente de a criança relutar em relatar suas experiências visuais privadas por medo ou vergonha, porque esse tipo de supressão pode ocorrer apenas depois de a criança ter aprendido a aceitar as experiências privadas como objetos que podem ser vistos, o que se difere da anteriormente apresentada, né, dessa relação apresentada entre a experiência privada de ver e ver. Né? Então, a questão da relação do aprendizado é diferente de a criança já ter esse aprendizado de self, mas ter vergonha, né? Então, é outro processo daí, não é a mesma coisa. Geralmente, quanto menos eu X, né, que seriam esses eu vejo tal coisa, eu quero tal coisa, ou eu sinto tal coisa. Então, quanto menos dessas respostas uma pessoa tiver sobre controle privado, maior a confusão ou dificuldade pode experimentar respondendo a questões relacionadas a preferências pessoais, desejos e valores. Então, isso já fica bem mais claro no contexto da clínica, né, de se perguntar do que você gosta, no que você acredita, quais são os seus objetivos, e às vezes a resposta é não sei, ou não é claro para mim, né? Então pode ser que esteja nesse terreno. Extrema sensibilidade a opiniões ou outros comportamentos, né, de outras pessoas, é uma forma de dizer que essas respostas, né, de eu X, que são essas de eu quero, eu sinto, eu vejo, que elas poderiam estar, né, se esperaria que elas estivessem sob controle privado, elas estão mais sobre o controle público. E aí, nesse contexto, essa experiência de que a vida parece imprevisível, caótica, sujeita aos desejos dos outros e por isso mais provavelmente aversiva.
Daí isso também já dá para começar a fazer mais uma relação com o que se pode ver na clínica e na vida também. Mais especificamente, o transtorno de personalidade border, então, borderline. Aqui também vale o já constatado, né, sobre as respostas do eu-X, né, dessa mesma questão delas estarem sob controle público. E daí, da mesma forma, é que vem o problema, né, na relação com o self. Então, a situação específica nesse transtorno daí tem origem em pais que são inconsistentes em suas reações com os estímulos públicos eliciadores. Daí, por exemplo, pais com esquizofrenia ou com transtorno de personalidade, né, borderline. Então, as respostas eu-X são reforçadas com estímulos relevantes apenas ou na presença do objeto público, ou com a orientação pública dos pais, ou quando os pais oferecem estímulo que não pareça de preocupação, distração ou um episódio psicótico, né? Uma coisa que eu acho bem interessante que eles colocam, que a negligência a gente não vê tanto quanto um problema quanto o abuso ativo, né? Mas aí a gente está vendo, né? A pessoa não consegue ter uma noção da interação dela com o ambiente se o ambiente não é contingente, né? Isso é muito interessante da teoria da leitura analítica comportamental disso, porque, tipo, pessoas que sofreram negligência na infância, que é uma coisa muito mais comum do que abuso, esse tipo de problema, tipo, eu não sei o que eu quero, não sei o que é de mim, eu preciso que outras pessoas digam o que está acontecendo, né? Bem, coisas, assim, a pessoa não precisa ter personalidade borderline para ter esse tipo de sensação. Pois é, eu fiquei pensando, né, dessa diferença entre algo de confusão e de uma resposta, por exemplo, de vazio ou de falta de relação com o que é apresentado publicamente, né, da experiência do transtorno de personalidade border. Eu fiquei pensando se aí não está a explicação, por exemplo, do que seria, sei lá, ansiedade social e daqui a pouco, né, o transtorno border, né? Daqui a pouco tem algo, né, que está relacionado também ao tipo de resposta pública, mas que talvez a intensidade fisiológica ou de resposta seja diferente em função de alguns padrões do ambiente ali, né? Mas que talvez ajude a gente a entender não tanto até pelo diagnóstico, mas meio nessa perspectiva mais talvez dimensional, né? Enfim, de intensidade, frequência, e aí isso, né, que tu falou né, do contexto ser negligente ou de ter, né, uma situação, sei lá, de algum tipo de abuso, né, e aí de ter, né, comportamentos que têm uma explicação de origem, né, parecida, mas, né, enfim, com algumas características daí que... Eu só queria complementar que nem sempre é negligência, né, que acontece mesmo. Às vezes os pais não têm um repertório e não sabem como instruir a criança a dizer o que ela está sentindo, ou, enfim, e acaba podendo, né, se tornar um transtorno de personalidade border, mas justamente porque os pais não tiveram repertório, então não conseguiram ensinar para os filhos e vira uma bola de neve, enfim. Uhum. Eu acho que isso que tu está dizendo, Bárbara, vai... Não sei se eu coloquei aqui um exemplo. Sim, no que a Linehan diz aqui, fica mais claro daí. Porque eu entendo um pouco o que a Bárbara está dizendo. Se a gente pegar aqui um exemplo assim, né?
uma criança ela tá chorando, ela diz que está triste. E alguém vem e fala assim, ah, mas não chore, né? Você é tão bonita. Né? E aí são, assim, são estímulos diferentes, né? Então, e aí que tem essa inconsistência. Quando eu leio da parte de um ambiente inconsistente, né? Seja pais ou então outras pessoas na comunidade, é muito mais na relação sobre qual estímulo, né, a pessoa ela tem determinada resposta. E aí, o que o ambiente ele está entendendo. E aí pode ser assim, tanto de um padrão, seja de pais que são negligentes, né, então pais que até aí não sabem direito o que fazer, né, ou até de uma emoção que as pessoas não conseguem corresponder tão bem, ou então não fica tão claro, e elas estão tentando ajudar de alguma forma, né? Que é um pouco que a Lilian, ela vai falando de... talvez eu vou até puxar um ganchinho que você ia falar, Fê, mas do passo do ambiente invalidante, né? Então, desses, assim, né? Um exemplo de uma família comercial de Doriana. Né? Então, que tudo tem que ser bonito, né? Tudo tem que ser perfeito. E aí, invalida respostas que têm uns sentimentos mais aversivos. Né? Então, tristeza, raiva, eles são mais desconfortáveis, tanto para a pessoa que está sentindo, quanto para o pessoal que está ao redor, né? Ou então aqueles que são mais caóticos, e aí vem, sim, experiências de abuso, experiências de negligência, né? Ou simplesmente famílias normais, né? Que às vezes também não tem tanto esse repertório. A Lilian, ela vai trazendo, mas assim, tipo, quais ambientes familiares se encontram. Enfim. Isso é uma coisa até interessante, né? Da gente operacionalizar tanto a validação quanto a invalidação. A gente saber, tá, isso que está acontecendo pode não parecer uma invalidação, mas é. Né? Às vezes eu vejo as pessoas perguntando assim, mas tu tá fazendo terapia? Tu já falou isso pro teu psicólogo? Parece validação, mas é do tipo, eu não quero ficar te ouvindo aqui, vai falar pro teu psicólogo. Né? E funcionalmente é diferente de topograficamente. Né? E, às vezes é na sutileza assim, das relações que a pessoa vê que tipo, as pessoas na sua volta não estão sendo contingentes ao seu comportamento. Não estão validando, enfim. E isso eu acho legal da gente observar e até para orientar pais, para quem trabalha com orientação a pais, né? Tipo, não é fazendo 6 níveis de validação que tu vai validar a criança, às vezes é tipo, tá triste. Tinha até uma imagem de internet, assim, do zoeira, né? Que era assim, quando... Daquele senhorzinho que tava com as mãos para cima e que era assim, a pessoa falou para eu parar de estar triste, né? E simplesmente melhorei. É um pouco isso. Eu E a gente achei tem coisas culturais disso, né? Bem fortes de momentos negativos. Tem um livro que é da TCC, que quando eu fiz a formação em sistêmica, a gente trabalhava com ele, que era comunicação entre pais e filhos. Eles dão uma nomeação diferente, eles falam quais são os tipos de comunicação que que dificulta o aprendizado para a criança, e depois ele fala sobre a reflexão de sentimentos, que é o que hoje a gente trabalha que não é a reflexão de sentimentos, mas para a TCC acaba sendo esse nome que ela dá, que é poder pensar sobre as nossas emoções que a gente faz hoje. legal. Daí, seguindo, né, dentro do transtorno de personalidade borderline, ali, o que o artigo apresenta é que a frase "eu me sinto vazio" pode ser um efeito da ausência relativa, né, desses estímulos discriminativos privados para controle desse eu. Então, o local de fora, como estímulo evocador de eu,
pode ser experimentado como despersonalização, e quando o estímulo externo está ausente, a pessoa pode experimentar a ausência ou perda de self. E aí, de acordo com a Linehan, faz em um ambiente invalidante, né? Criou uma nova palavra ali. A invalidação de... o tipo de resposta que esses pais oferecem, né, para tornar o ambiente invalidante. Então, invalidação de relatos de cunho emocional. O segundo tipo é uma supersimplificação, a facilidade de controlar as emoções. E o terceiro é criticar excessivamente ou responder com punição a expressão de valores, crenças ou preferências da criança em desacordo com os dos pais. Então, acho que era isso que vocês trouxeram, assim, primeiro com os exemplos, né, mais ou menos a descrição, que não necessariamente, né, precisa ser esse ambiente, né, negligente ou abusivo, assim, talvez como a gente pense em casos mais extremos, mas que pode ter, às vezes, isso do tipo, ai, não chora, engole choro, algo nesse sentido, né, também de não validar a emoção presente, né. Ou simplificar demais a facilidade, né. E eu achei interessante até o exemplo do João no sentido de, sei lá, uma família margarina e tal, que daqui a pouco tudo é tão perfeito que a pessoa não pode, né, sair do lugar que, né, ela vai se sentir altamente invalidada por não seguir um padrão, né, de resposta também, né. Então, achei interessante também. E eu acho que é um exemplo bem velho, assim, né? Não querendo sair da parte de uma discussão analítica comportamental, né? Mas se você for pegar, assim, né? Literatura bem virada do século XIX para XX, né? Quando surge aquelas discussões até mesmo do Freud. Muito do que ele traz é justamente isso, né? Assim, né? Eram até assim, o padrão da sociedade era muito mais de você tem que ser uma sociedade margarina, né? Você também se mostra mais para os outros, né? E disso, né? De experiências de despersonalização, tem questões até de dissociação, né? Então, da dificuldade do self, de como que você tá, né? Quais são os seus sentimentos e o que a comunidade está falando, né? E é interessante, né? Porque, de novo, né? O quanto tem uma vasta literatura, né? Não só dentro da análise do comportamento, né? Mas essa discussão de self, ela já é feita há muito tempo, né? E agora eu tô falando, eu pensei também que, claro, o artigo está falando, né, desenvolvimento, né, e aquisição de linguagem também, de certa forma, e as respostas comportamentais, mas... E aí, claro, da criança com as figuras, né, importantes, né, os pais. Mas se a gente pensa também na relação de um adulto com a sua comunidade, né, falante, assim, né, dentro do seu contexto social, sei lá, daqui a pouco pegar mídias sociais, né, como o Instagram influencia a questão do selfie nessa comunidade, né, que tipo de relação de respostas e que tipo de linguagem a gente transmite, né, para ser aceito ou não, e até da experiência de selfie, né, que a pessoa tem com relação a isso. Dá para, né, extrapolar, digamos assim, esse contexto de desenvolvimento para a clínica depois também, né, e para outras pesquisas, né, que eu acho que é isso que o artigo quer, né, dar uma base de operacionalizar o que é selfie até para permitir outras pesquisas e outras relações, né. E aí a conclusão tem uma frase assim, resumo, né, na conclusão, que é o que nós contamos comportamentalmente como selfie está embasado nas condições ambientais que podem produzir controle de estímulos desse status, conhecidos como autorreferentes. E aí na FAP, esses autores, né, do livro citado, para a pessoa poder desenvolver mais, que é isso que a gente falou, né, que já tem o vídeo da Yasmin apresentando, né, sobre selfie. Daí esses autores, eles propõem métodos de terapia baseados neste modelo de selfie, que envolve
usar a relação terapêutica como ambiente para que o controle possa ser feito do público, né, com o terapeuta, para o controle privado do cliente. E aí eu acho que isso, né, faz uma relação legal assim com a proposta da FAP em si, né, e do que ela promoveria, né, no contexto terapêutico, né, nessas situações, né, de trabalho e tal. E é isso, gente. No fim, eu deixei minha Alice lá para trás porque eu fui tocando, né? Tem as referências aqui e não falei mais nela, né? Porque aquela coisa de estar focada na apresentação, vamos dar-lhe, e deixei a Alice lá. Mas dá para fazer toda essa relação também, né? Que eu já tinha falado, né? Na verdade, né? Da questão do corpo e dela tá respondendo a um ambiente totalmente esquizofrênico quase, né? Se a gente for ver o colorido e a imagem, né, do desenho, sei lá, o da Disney, ele é alucinógeno, né, praticamente, e até dá para fazer uma pequena viagem assim com relação a isso, porque justamente a cena da lagarta é a lagarta em cima de um cogumelo e o cogumelo é que vai fazer ela crescer ou diminuir também, né? Vai orientar. Então a Alice ela está totalmente orientada nesse mundo e então ela está totalmente deixando que aquele ambiente enlouquecedor vá definindo ela, né? Porque ela justamente está num processo de aprender como é que ela define ela mesma, né? Então, isso é interessante nesse devaneio todo também. E aí ela tá muito assustada. Eu lembro também que tem aquela frase lá com o Cheshire que ela diz assim que ela tá apavorada porque ela acha que é todo mundo louco naquele ambiente, né? E aí o gato diz, beleza, é isso mesmo, é todo mundo maluco por aqui, vai, minha filha. Mas, enfim, né, interessante. O melhor de você estar falando da conversa com o gato, fazendo meio que uns paralelismos funcionais do que a gente está falando aqui, né? É que na conversa ela também pergunta para onde que ela pode ir, né? E ele fala, para onde você quiser. Né? Se você também fala para onde você quer ir, ela não quer ir em lugar nenhum, né? Então, todo lugar ele é válido, né? Então é um pouco isso também, né? De pensar, né? Quem que eu sou, né? Na verdade, se você for ver até os primeiros estágios, eles estão muito similares assim, necessidades, né? Então, o que você quer? Talvez até assim, coisas de privação, até mesmo de saciação, né? E assim, eu maçã, então eu água, mamãe, algo do gênero. Depois que isso vai desenvolvendo a noção de quem somos. Aí é bacana, assim, de você trazer essa analogia com a Alice. Essa definição do Skinner, ela é do comportamento verbal ou ela é de depois? Porque ele ainda não falava de níveis de seleção, né? Falou de desenvolvendo o grito primal, a balbuciação. Esse é um artigo do Skinner que ele foi traduzido pela Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, né? E aí chama seleção por consequências, uma coisa assim. E ele vai falando dos 3 níveis de seleção, né? Que é aquele filogenético, ontogenético e o cultural. Mas ele fala do comportamento verbal, né? Faz muito tempo que eu li, mas... É uma coisa muito mais de relance, né? Ele dá um geralzão na filogenia. Isso. Ele não pega e faz todas as descrições, né, dos elementos funcionais. Então, assim, falar, por exemplo, de mando, o que é mando, depois o que é tato. Né? Não necessariamente nesse ponto, porque ele estava muito mais tentando explicar, né, e descrever, então, o que é esse olhar sobre os níveis do que está também envolvido quando a gente está fazendo a análise de um comportamento, né? Nesse sentido.
Eu te pergunto isso porque tem o capítulo do William Bound, do Compreender o Behaviorismo, que ele é basicamente, se eu pudesse escolher um título do capítulo, seria Chineliando o Chomsky. Porque ele pega essa dimensão de seleção por consequências e vai colocando os operantes sendo reforçados diferencialmente até chegar no comportamento verbal, ato, mando, intraverbais, enfim. E eu acho bem legal a forma como ele coloca, assim, embora o capítulo deva ter umas 60 páginas, assim, né? Seria muito exaustivo a gente ler aqui. Mas é bem interessante porque a gente pode entrar bem rapidinho numa perspectiva mentalista, o chomskiano, não sei como é que se diz isso, da gramática universal, de que tipo, tem as estruturas básicas, mas tipo, tudo isso pode ser filogeneticamente selecionado também. Né? De, tipo, ter mais sensibilidade a certos tipos de reforçamento por balbuciação de contato com seres humanos, e isso já está mais ou menos selecionado, mas se não for reforçado também não vai se desenvolver. Enfim. Mas eu achei que assim, tudo meio que se conecta assim, nessas coisas de comportamento verbal. Teve uma hora que eu fiquei pensando, eu não sei se vocês querem falar mais sobre Alice, mas eu fiquei pensando sobre a correspondência de eventos privados com relatos públicos. E eu não sei o quanto isso tem estudo sobre, mas a diferença de tu fazer um exercício de mindfulness e falar sobre o exercício depois e só fazer o exercício de mindfulness. E quando eu comecei a fazer exercício e falar sobre ele depois, fez bastante diferença, assim, pelo menos para os meus pacientes. Porque no final tu tá criando uma correspondência de eventos privados e eventos públicos, né? Tá validando experiência. Enfim. Essa é a minha. Não sei se é isso que tá. Eu não sei dentro da análise do comportamento. É bem provável que tenha, eu só não tive acesso, nem pesquisei. Mas eu sei de um feito aqui no Brasil, só que foi no Laboratório de Neurociência do Mackenzie, que eles fizeram um estudo diferenciando assim, um exercício de mindfulness, né, e um outro que era o mindfulness guiado. Então, a pessoa tinha que se concentrar em tanto assim, pensamentos de gratidão, então pensamentos de momentos de estar relaxando, né? E aí, pensando assim, momentos de maior conexão social, então dessa sensação de você ter uma gratidão maior na vida. Apareceu muito mais quando tinha esse tipo de orientação, a pessoa ela fazia esse exercício dentro do momento de meditação, do que uma meditação aberta, assim, que eles definiram. Não é um artigo que eu também eu vi mais de relance assim também, não me aprofundei, mas que também é uma maneira interessante de pensar, né? Até mesmo assim, qual que está sendo o estímulo que a gente está deixando em evidência, né? Para que a resposta ela fique cada vez mais fortalecida, tanto num sentido de self, né? Tanto num sentido de autoconhecimento, né? E que pode ser, até respondendo um pouco uma pergunta que o Pierre ele tinha feito, né, no momento assim de quando é um pouco mais pragmático, então quando é um pouco mais naturalizado, não lembro do jeito que ele tinha falado, né, numa ceneza atrás, e que é um pouco isso, né, a depender também da necessidade do cliente de, primeiro ele precisa de algo um pouco mais estruturado para aprender direitinho sobre determinada habilidade, né? Então, a gente vai trabalhar aquilo. Depois, a gente pode fazer de uma maneira um pouco mais fluida, que pode ser mais na conversação mesmo, né? Enfim. Acho que eu brisei demais. Mas, enfim. Faz sentido nessa perspectiva aqui, né? Tu vai começando com eu quero maçã, eu quero maçã, eu quero. E aí tu deixa derivar o resto. Deixa de uma forma mais
eficiente o processo, né? Não deixa a pessoa fazer 3 anos de mindfulness não guiado para eventualmente ela derivar um self ali dentro, né? E isso é legal que eu acho da DBT, assim, tem coisas bem concretas, assim, de, tipo, ir fazendo os exercícios aos pouquinhos para eventualmente tu conseguir ser mais tranquilo com isso, né? É uma coisa que a ACT meio que deixa subentendido, tipo, tá, a pessoa já tem alguma noção disso, né? Mas borderline a pessoa tem um senso de self bem desorganizado, né? Não sabe muito bem o que está acontecendo. Não sei se apareceu alguma coisa disso para vocês, gurias. Disso que, Giovanni, especificamente? BT, borderline, essas coisas assim, porque eles comentam isso no artigo, né? Tu diz de aparecer na experiência clínica? Na minha experiência clínica? No artigo, na tua experiência. Eu digo assim porque a gente pode ficar teorizando sobre Tá. isso, né? Mas não sei. Eles falam um pouquinho sobre isso nessa parte do borderline, mas é um negócio que eu acho meio poucos poucos, assim, de, tipo, desenvolver um self e aí ela transporta para a vida adulta. Ah, sim, pois é. Aham, sim. Isso de estar falando ali do aprendizado, né, na infância e daqui a pouco a gente vai para a clínica e a gente já tem um adulto. Sim, isso aí não, não tem a relação ali, né? Mas o que fica subentendido é que a falha, digamos assim, nesse aprendizado, né? Ou seja, um desenvolvimento diferente daquele esperado ali e não sei se eu vou ter capacidade de explicar isso, de, e eu acho que tem a ver daí com isso que tu estava falando, né, Giovanni, ou seja, só a pessoa estar num ambiente, em vários ambientes ou vários contextos, não necessariamente ela encontra o desenvolvimento favorável, né, para tornar seus comportamentos mais, né, efetivos dentro dos seus próprios valores, né? E não sei, na real, não saberia explicar. É que a confusão do adolescente é triplicado, né? Quando tu tem uma invalidação na infância ou quando tu não tem um repertório na adolescência até tu conseguir encontrar o teu próprio self, é aquilo, né? Que o adolescente ele procura um grupo que seja semelhante com ele, mas é triplicado essa busca, assim, e bem confuso, ainda mais que não tem uma validação externa. O pessoal que atende adolescente pode observar isso mais, né? Tipo, ver esses seus conceitos querendo nascer, assim, verbalmente falando. Bem interessante. E eu acho que o mais legal de atender adolescente é justamente isso, assim, é muito mutável. Então, que nem numa semana tá gostando de tal pessoa e depois aconteceu alguma coisa que tu já não gosta mais dela, né? Depois vem aquela confusão, ai meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, né? Tem uma confusão de eu tô querendo tá alcançando, né, minha própria identidade, meu próprio grupo, ao mesmo tempo fica aquela coisa. Congelou, João. Não sei se só eu que congelei ou o João congelou ali. O João que congelou. João congelou. Fica para os próximos episódios, então. Não, peraí, ele vai voltar. Nem vi que horas são também.
Temos tempo. Tu botou a Alice nas referências aí? Pois é, não, ratei, não botei a Alice aqui. Eu só botei. Ela ficou na capinha aqui, tem pelo menos, né? Que é a ilustração ali da Camille Rose Garcia. E aí é da editora Collins de Nova York, de 2010. O João caiu a internet dele lá. Na hora que ele estava contribuindo. O que tu achou do artigo, Fê? Super denso, né? E ousado e bem descritivo, assim. E acho que muito bom, assim, para a gente ver também essa relação do papel da validação e qual a função do terapeuta também, né? Para ter um cuidado de daqui a pouco entender justamente qual é a sua função, né, na relação terapêutica, para não reforçar daqui a pouco justamente a questão problema, né? Sei lá, daqui a pouco, dependendo de como o terapeuta responde, né, para o cliente. Isso eu falo porque em algumas situações eu me dou conta isso na minha experiência também, né, que eu, dependendo do cliente, eu tenho que estar mais atenta a isso, né? De, por exemplo, eu responder mais espontaneamente, mas aquilo acabar sendo meio que uma pista, dependendo, né, para aquele cliente, se o cliente está buscando justamente uma aprovação ou não, né, daquilo que a pessoa quer ou do que ela está fazendo, assim, né? Quase como se eu fosse tá julgando sem ser a minha intenção, né? Só pelo, sei lá, se eu vou dar um sorriso, se eu, né? E às vezes nem, enfim, é minha resposta espontânea como ser humano, mas eu tenho que estar atenta porque pode ser uma função da pessoa estar rastreando minhas respostas para, né, justamente fazer uso disso como algo do tipo, ela tá me dizendo se eu tô certa ou se eu tô errada, né? Então, eu acho que nesses casos, assim, quando a gente começa a descrever, vai ficando, vai ressaltando essa atenção que a gente tem que ter para a compreensão das funções mesmo, né, desses comportamentos ali. E às vezes, para uma pessoa vai ser super, sei lá, para minha resposta, a mesma resposta pode ser da minha parte, sei lá, super calorosa, a pessoa vai, sei lá, se sentir acolhida, e para uma outra pessoa aquilo vai ser um julgamento, sei lá, e é a mesma resposta, né? Não sei. E aí eu posso estar reforçando até coisas indesejadas, assim, né? Que é o comportamento problema sem querer. Isso é um grande problema da FAP, né? Porque até a gente conceitualizar o caso e ver o que é CCR1, o que é CCR2, o que vai CT1, o que vai CT2, o que vai reforçar o que, né? Já passou o que 4, 5 meses de terapia. Já reforçou um monte de coisa, já puniu um monte de coisa. Sim. Eu lembro lá no outro capítulo de 91, ali pelos 6 meses tu começa a ver esse tipo de coisa, né? Que a pessoa tem algum problema de personalidade relacionado com o self. Isso me deixou tranquilo, de certa forma. Tipo, tá, se eu não tô fazendo alguma coisa errada é porque ainda não deu tempo de ter uma relação terapêutica que seja equivalente às relações que a pessoa tem, relações íntimas. E, bom, temos isso, né? Mas, sei lá, eu acho que isso conecta com tanta coisa, dá pra conectar com todos os processos do Hexaflex, dá pra conectar com todas as regras do FAP, né? Porque depende muito, né? É um lugar de onde parte tudo. Eu acho muito essa coisa do céu.
que eu fico, se me deixar, eu fico apresentando artigo de selfie aqui o dia inteiro. Não, mas foi muito bom, bem bom, assim. E só eu meio que travei daí na tua pergunta, tipo, eu tô tentando processar ainda, né, o que tu falou de justamente isso, né, como é que a gente entende, né, sei lá, da pessoa ter talvez alguns contextos mais favorecedores, né, no seu desenvolvimento, mas não, o repertório não amplia, assim, de comportamentos, né, não necessariamente. E aí tu falou, fez essa pergunta, eu fiquei ali bugada, tipo, tá. Eu acho que eu sei, mas eu não sei ao mesmo tempo. A Bárbara caiu agora também. Pois é, eu acho que conecta muito com questão de valores, né? Se for pensar ali, aquelas frases características de tipo, eu não sei quem eu sou, eu não sei pelo que eu me importo, né? Às vezes eu fico meio... Porque eu tô tão imerso nesse negócio de selfie, quando eu começo a trabalhar valores com as pessoas, eu fico tipo, a pessoa tá se apegando ao meu conceito, né? Uhum. O problema, né? Pensando lá no capítulo do Master Technical Conversation, tipo, tu tem que estar sempre pensando é o contexto, é o conceito, é o processo, é o contexto, é o processo. Todas essas técnicas. E é interessante ver a diferença, tipo, de 95 para agora, assim, foram 20 coisa mudou, assim, mas aí a gente ainda tem a mesma raiz. E eu acho legal a questão de valores, porque chega um momento, assim, que eu vejo que a pessoa está pronta para alta, que é quando ela vê os valores, mas ela não se apega a eles. Ela sabe, tipo, para mim o importante agora é ser uma pessoa carinhosa, para mim o importante agora é ser responsável no trabalho, mas eu sei que, tipo, se isso mudar, eu, tipo, sai do meu consultório. Legal. Só desculpa aí, deu uma queda na. Não sei o que aconteceu, mas acabei. Ah, sim, Fechou travou, sozinho. caiu. E aí a Bárbara caiu também. Pois é, Bem na so hora que tu sorry. estava dando a tua contribuição. Mas eu não Não, vi saber. Ai, gente, isso é terrível. Não, mas assim, uma das coisas que eu fiquei pensando que talvez impeça, né, é justamente de promover uma atualização, digamos assim, de repertórios, uma ampliação, é de que se a pessoa está em controle de algo público, né, ela justamente não vai estar acessando essas questões do eu quero, eu vejo, né, a partir do eu. Então, ela segue nesse padrão, né? Porque aí, se a resposta da outra pessoa nem ela sabe qual seria esse eu quero, eu vejo, eu sinto, não vai ser reforçado, de certa forma. Quer dizer, vai ser reforçado o padrão de funcionamento, mas não vai dizendo, promover com que ela consiga descrever o que ela realmente quer, o que ela realmente... Ai, acho que eu tô conseguindo agora. Tá, faz sentido. Acho que sim. João, não sei se tu quer concluir o que tu tinha começado antes, ou se uma reflexão enquanto tu estava no limbo. Pior que eu vou ser sincero, assim, eu não lembro direito qual que é a situação. Eu tô sem o estímulo discriminativo para lembrar. Porque a Bárbara tinha falado sobre a questão de adolescentes, né? E aí você perguntou, né, como que era o atendimento. Tá, tô lembrando um pouco. Mas é interessante ver justamente isso, assim, né? Porque é uma fase que a gente passa do desenvolvimento na qual tá vindo e é exigido mais repertório, né? E uma variabilidade maior.
né? Então, e até mesmo assim, o reconhecimento maior de questões de eventos privados e também de você responder à comunidade, né? E, e é visível esse tipo de conflito quando você está atendendo adolescentes, né? Então, às vezes, assim, já quer passar numa boa faculdade, mas é muito difícil estar lidando com os estudos. E aí, né? Então, gosta de conversar com os amigos, né? Às vezes quer namorar, mas não quer muito sair de casa. Então, quer ter uma boa relação com os pais, mas ele nem sabe direito e acaba brigando com eles. É interessante. Eu acho que isso também vai mostrando um pouco qual que está sendo talvez essa construção de self, né? Do eu sou, eu quero, eu sou, eu preciso, por aí vai. O que é personalidade, não é mesmo? Em termos analítico-comportamentais. Mas ter medo da gente é interessante, né? Opa, desculpa, eu tinha interrompido. Não, era só essa conclusão. Porque é um momento que dá para ver muito disso, né? Da pessoa conseguindo discriminar esses repertórios. A Bárbara fugiu da pergunta. Eu ia ver se ela queria falar alguma coisa, porque eu acho que ela ia falar também e caiu antes. Bem dorinho. É isso, eu acho, né? Acho que a gente dá tchau e a gente encontra a Bárbara depois do fim da gravação. Do outro lado. A gente não vai deixar ela Ela tá desamparada. conectando de novo, calma. Bárbara, Ela é valente, voltou. Oi, até a bateria acabou aqui. Quer dar o teu tchau, Bárbara? A gente tá se despedindo, não sei se tu quer fazer um comentário final. Não, acho que era isso. Mas foi muito bom. Que bom, gente. Valeu, então. Valeu. Até. Beijos. Tchau.